Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos mais essa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos meditar com vocês com o texto de Isaías, capítulo 29, em que ele fala que ainda há um descanso para o povo de Deus. E como nós podemos desfrutar desse descanso, que fala de uma satisfação plena, de uma vida de comunhão com Deus que desfruta das suas bênçãos, tanto nós como as nossas famílias. Isaías capítulo 29 até o capítulo 35 vai começar agora uma nova série que são ais, como quando uma pessoa machuca ou quando vê algo que não é bom e você responde dizendo ai, como quem tem pena daquela pessoa. Então Isaías menciona uma série de ais pelas nações que estão vivendo no orgulho, como nós vamos ver hoje já no primeiro verso. Ai daquela coroa orgulhosa, ou daquela coroa situada num vale fértil, falando de pessoas que baseiam seu próprio conforto, a sua própria confiança em qualquer coisa que não seja o próprio Deus. Então, depois que nós vemos sobre os julgamentos de várias nações ao redor de Israel, nós vemos como se fossem dois salmos, Isaías 27 e 28, 26 e 27 na verdade, e hoje no capítulo 28 nós vamos começar essa sequência de ais misturados com traços de alegria. Esse capítulo também fala de Jesus como a pedra angular, que é mencionado pelo apóstolo Pedro na sua pregação em Atos 4, é mencionado pelo próprio Jesus, é mencionado por Paulo, o apóstolo Paulo a escrever aos Efésios capítulo 2. Então há várias revelações de Jesus e como nós podemos, através do Espírito Santo, desfrutar o descanso que há em Deus. Então essa série de ais, de Isaías 29 até o capítulo 35, vai ser uma série de ais misturados com traços de esperanças e mais revelação da pessoa de Jesus. Te convidamos a meditar conosco. Sim, vamos orar então pedindo que Deus nos dê sabedoria, discernimento a cada palavra que nós temos ouvido aqui no dia de hoje. Nós temos a cada dia aprendido sobre Deus, sobre o coração de Deus. Então que Ele possa continuar revelando, mostrando Amém. A nós quem Ele é. Pai, obrigado pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Pai, e também pela Tua justiça que nós temos visto, Pai. Senhor, quem o Senhor é através do livro de Isaías. O Senhor revela Jesus, o Senhor revela o que o Senhor tem, Pai, para nós como vida, perspectiva, futuro. Então, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, a nossa capacidade de compreender a Tua palavra, não pelo nosso esforço próprio, mas pelo Teu Espírito. Nós queremos receber, Pai, mais da profundidade, das riquezas, sim, da sabedoria, Pai, do conhecimento do Senhor. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos, Pai, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não estar simplesmente na superfície, mas ir fundo, Pai, mais profundo em quem o Senhor é. Então fale conosco através dessa palavra, fale conosco, Pai, a cada dia que nós temos nos reunido aqui, essa é a nossa oração diária, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Então que o Teu Espírito tenha liberdade. Toma, Pai, Senhor, toda a liberdade de falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então essa leitura de Isaías, capítulo 29, que diz assim: ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil. Outras traduções dizem: ai daquela coroa orgulhosa, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai da sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como um violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada, falando do reinado das 10 tribos do norte. Isaías, vivendo em Jerusalém, profetizou não apenas sobre a região de Judá, no sul, mas também sobre as 10 tribos que viviam no norte. Aqui mencionando sobre Efraim, que estava lá no alto e também era uma região montanhosa, cheia de orgulho, sem colocar a sua confiança no Senhor, confiando nos seus próprios vales férteis, na sua prosperidade. Uma terra que Deus havia dado ao seu povo como um lugar de descanso, acabou se tornando, por escolha do coração deles, um lugar de conforto, um lugar de orgulho e de distância do Senhor. O profeta diz: ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil.
e diz no verso 4: Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora como uma flor que murcha. Ela será como um figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e o come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será como uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o que ataca na porta. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas, aqui Isaías está falando do próprio líder, da própria liderança religiosa do povo de Israel. Os sacerdotes, imagina, os profetas do povo de Deus, cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Quem é esse que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? As crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos ou com lábios gaguejantes e por uma língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual Deus dissera: Este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. O apóstolo Paulo comenta esse texto de Isaías 29, versos 11 e 12, ao falar sobre a oração em línguas, sobre o dom de profecia, sobre como que, através de um povo de língua estranha, Deus falaria ao seu povo, mas mesmo assim eles não iriam querer ouvir. Aqueles mais simples, mesmo de outro idioma, poderiam desfrutar de comunhão com Deus, poderiam ser profetas do Senhor, mas o próprio povo de Deus estava rejeitando a sua palavra. Essa profecia teve também um primeiro cumprimento. Vários comentaristas mencionam quando o Império Assírio invadiu a região norte de Israel, liderado por Senaqueribe, e eles vieram, a língua não era muito diferente do hebraico, mas era como se fosse um hebraico falado gaguejado, como se fosse um hebraico estranho, e eles não podiam entender, o povo de Deus não entendia a língua que aquele outro povo estava falando, mas eles estavam trazendo o juízo do Senhor, porque Deus havia dado para Israel aquela bela terra, uma terra que emana leite e mel. Deus deu pela graça para que o povo do Senhor pudesse viver pela fé em comunhão com Deus e desfrutar descanso, desfrutar a shalom do Senhor naquela terra prometida. Mas o povo de Deus voltou as costas para o Senhor e apenas um pequeno remanescente, como Isaías vai profetizar de esperança sempre, um pequeno remanescente permaneceu fiel a Deus. Mas uma primeira instância do cumprimento dessa profecia é quando a Síria vem, um povo de língua estranha invade, traz julgamento de Deus para aquela terra. E um segundo cumprimento dessa profecia é quando, através de Jesus, o Espírito Santo é derramado e mesmo pessoas mais simples, não por causa do seu orgulho, não por causa da sua formação acadêmica, mas por causa da sua fé no Senhor, da sua habilidade, da sua decisão de confiar em Deus, desfrutam intimidade com Deus, a ponto de orarem guiados pelo Espírito Santo, orando em outras línguas, falando em mistérios, orando a Deus em uma comunicação tão pessoal. Então o Senhor disse, aquele seria um lugar de descanso. E há ainda esse lugar de descanso para cada um de nós hoje. Somos convidados a colocar a nossa fé em Jesus. Amém. E guiados pelo Espírito Santo viver nesse descanso, nessa satisfação da fé em Deus. Esse é o chamado do profeta Isaías. Verso 13. Por isso o Senhor lhe dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para os que saiam, caiam de costas, firam-se, ficam presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora,
não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, que fala da própria pessoa de Jesus, como servo de Deus, Messias, que traria salvação. Uma pedra preciosa, angular, para um alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Aquele que confia em Jesus, essa pedra sobre a qual todo edifício juntamente se também assenta como para descansar. Todo aquele que nele confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio do prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, ela os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão dessa mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para ele se cobrir. O Senhor se levantará, como fez no monte Perazim, mostrará a sua ira como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra muito estranha, e cumprir a sua tarefa misteriosa. Agora parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele também não semeia o endro, não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo e a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com a trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Amém. Esse texto mostra como a obra de Deus é estranha àquele que tenta compreender com o seu próprio entendimento, com a sua própria mente, mas ela é uma instrução, ela é uma orientação de Deus para aquele que deseja humildemente colocar a sua confiança no Senhor. Quando Isaías fala de Jesus como a pedra angular, esse texto é mencionado tantas vezes no Novo Testamento pelo próprio Jesus, pelo apóstolo Pedro, pregando em Atos capítulo 4, logo depois da ressurreição de Jesus, por Paulo também, em Efésios capítulo 2, os apóstolos vão mostrar que essa pedra angular, que era uma pedra sobre a qual todo o edifício vinha junto e repousava, é a própria pessoa de Jesus. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Aquele em quem nós podemos confiar e a partir de quem nós experimentamos verdadeiro descanso. Mas o profeta já vai mostrando que esse descanso da vida em Deus só vai ser experimentado pela confiança, pela fé em Deus. Não pelo orgulho, não pela confiança em si próprio, não pela confiança em ídolos. Esse é o mesmo relato de todo o livro do profeta Isaías, apontando Jesus como soberano Senhor. Ele nos chama a tirarmos a nossa confiança de nós mesmos, de qualquer coisa que seja ídolo, de qualquer traço de orgulho e voltarmos a nossa confiança para o Senhor Jesus, para dele experimentarmos descanso e todas as bênçãos que ele já conquistou e tem disponíveis para nós, para as nossas famílias hoje. Sim, por toda a Bíblia nós podemos ver Deus fazendo esse convite a nós de olharmos para Ele, de colocarmos a nossa confiança nele, porque tantas vezes nós tentamos carregar, nós ficamos ansiosos, preocupados, mas Deus nos
tem esse convite diário a nós. Deixe diante de mim, troque os seus fardos, deixe diante de mim toda a sua ansiedade, sua preocupação. Nós sabemos que muitas vezes, quando nós oramos, parece que não acontece algo instantaneamente. A gente fala, o problema continua lá. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós tiramos toda a agitação da nossa mente, da nossa cabeça e descansamos em Deus, o próprio Espírito pode ministrar através, seja de um sonho, de um pensamento, a solução de algo que nós temos, vira uma ideia, porque nós precisamos dessa sabedoria que no final desse texto de hoje diz que é magnífica, grandiosa, que Deus ele é muito sábio, diz, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. E esse é o nosso Deus. Nós precisamos do conselho do Senhor, nós precisamos da direção do Senhor, nós precisamos da sabedoria do Senhor para lidar, porque no dia a dia acontecem muitas coisas, nós lidamos com muitas situações que muitas vezes não sabemos como lidar, mas que nós possamos olhar para o Senhor e falar, Senhor, o que nós fazemos nessa situação, qual que é o melhor caminho, e pedir essa ajuda com Ele, ao invés de muitas vezes estarmos preocupados e ficar com a nossa mente como se fosse bloqueada de pensar numa saída. Então, que hoje nós possamos colocar nossas ansiedades, preocupações diante de Deus, sabendo que Ele cuida de nós, Ele é aquele que pode nos encher de sabedoria, de direção a cada dia. Então, bom dia aí para todos vocês que estão conosco. Eu vi ali que tá meu sogro, Zezinho, a Mirella, a Delane, a Lúcia e todos vocês, talvez, que não fizeram um comentário aqui ou estão em outra rede social também. Um bom dia. Boa tarde, boa noite. Vamos orar então, pedindo ao Senhor a cada dia que nós possamos ter os nossos olhos abertos e que o nosso coração não esteja endurecido pelo nosso orgulho, que nós não estejamos tentando fazer as coisas por nossas próprias forças, que em todo tempo o mundo tenta falar, você é capaz, mas capaz na sua própria força. Mas Deus fala, você sim, você pode todas as coisas em mim, em Cristo. Você é capaz, você é mais que vencedor, você é mais que vencedora, mas nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós somos mais que vencedores quando nós estamos nos apegando na segurança de quem é o nosso Deus, no poder de Deus, não no poder que nós podemos ter como homens, mas em quem Deus é. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa força, essa é a rocha que nós nos apegamos. Amém. Salmo 118, verso 8 diz que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. O Salmo 118 também mostra Jesus como essa pedra angular. Se você quer aprofundar um pouco mais sobre o que nós estamos compartilhando, nós sugerimos que você leia o Salmo 118 na sua totalidade, e ele mostra que é melhor encontrar esse refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Não sei como isso se traduz na sua realidade, mas nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que volte a nossa confiança, volte os nossos olhos para Ele, tire todo o medo, tire toda a confiança naquilo que não é o próprio Senhor. Vamos orar juntos, o que o Espírito Santo está falando com você. E só mais um detalhe, ontem nós tivemos uma chuva de granizo aqui que aconteceu bem forte, aconteceu do nada, estava um dia, estava até um pouco nublado, aqui assim, tem hora que está nublado e dá um sol forte, chove, para de chover, aqui não podemos prever muito bem o tempo, mas ontem nós chegamos do trabalho e estava tudo bem e começou a chover, e de repente começou a chover granizo. No meu stories dá para vocês verem o tamanho da pedra de gelo, e começou, de repente, uns 10 minutos só, nós tentamos proteger o carro, até amassou um pouco o nosso carro, e aqui fala, então, muitas vezes, se nós nos apegarmos na segurança, seja de algo físico que nós temos, e não estivermos olhando para o Senhor, nós podemos ser decepcionados, porque coisas podem acontecer de uma hora para outra que são inesperadas, assim como falou desse juízo que viriam também através do granizo, no início do texto nós lemos da enchente, nós vimos que pode vir assim como em 10 minutos aquele monte de pedra de gelo e acontecer coisas inesperadas. Amém. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças pela sua soberania, pela obra de Jesus na cruz do Calvário, pelo preço pago completo, pela nossa salvação, reconciliação com o Senhor, por esse lugar de descanso que o Senhor nos promete. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, apresentando o seu coração, a sua família, o seu lar ao Senhor, pedindo a paz do Senhor sobre essa pessoa. Oramos apresentando ao Senhor cada motivo de oração, cada nome que agora são mencionados diante do Senhor. Nós pedimos que o Senhor contemple e responda, ó Pai. Traga para cada um de nós
um tempo de refrigério, Sim, um meu tempo Pai. de descanso. Venha responder, Pai, cada motivo de oração na sua maneira. Nós não queremos te dar sugestões, mas confiamos na sua soberania e na maneira que o Senhor tem de agir, sabendo que seus pensamentos estão bem mais altos do que os nossos, Sim, meu que os Pai. seus caminhos são mais elevados do que Sim, os Senhor. nossos e que o Senhor tem para nós esse lugar de descanso. Não Sim, meu queremos Pai. ser como aquela nação, Pai, aquele povo de Israel naquela época que foi rebelde e, na verdade, usou o lugar de descanso como um lugar de orgulho e de voltar as costas para o Senhor. Tenha Mas nós misericórdia, queremos meu que no Pai. nosso descanso, que nas bênçãos do Senhor, na tua prosperidade, nós possamos desenvolver um coração mais fiel, mais Sim, meu voltado Pai. para o Senhor, que coloca a nossa confiança totalmente no Senhor, que olha para o Senhor, para cada solução de que precisamos, que busca do Senhor o nosso pão de cada dia. É isso que eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco. Pedimos em favor dos seus filhos, dos seus Sim, netos, Pai, recebe das cada suas família causas, aqui Pai. Oramos representada. por Sim. sabedoria ao Senhor, que é Sim, meu magnífico em Pai. sabedoria, Sim, meu maravilhoso Pai. em conselho. Sim, Pai, Tua palavra nos necessitamos do teu promete que o Senhor conselho. dará em abundância sabedoria a todo aquele que te pedir. Então, Pai, diante das opções e das escolhas que temos a fazer nesse dia e de decisões que temos a tomar, nós pedimos a clareza que vem do Senhor. Sim, Pai. Oramos por olhos para ver, por ouvidos para ouvir e Nós por um queremos, coração meu de Pai. entendimento. Sobretudo um coração que consegue se livrar, deixar de lado todo orgulho e humildemente colocar a nossa confiança no Senhor, mesmo orando com Sim. línguas estranhas, Sim, meu mesmo Pai. fazendo aquilo que o mundo não compreende, que nós possamos a cada dia sermos mais íntimos do Teu Espírito, experimentarmos a plenitude do que o Senhor tem para nós e para as nossas famílias. É o que nós oramos, Pai. Abençoamos essa pessoa que ora conosco Sim, Pai, agora, o recebe seu aqui lar, cada e família entregamos ao representada Senhor em cada nome uma de das Jesus. nossas causas, nossas Sim, meu Pai. famílias e o nosso futuro, e tudo que toma o nosso nome. Oramos com ações de graças e com fé em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, tenha um dia muito abençoado. Nós amamos estar aqui com cada um de vocês. Vamos continuar firmes, olhando para o Senhor, esperando as respostas, as direções, fazendo o que é necessário nós fazermos, que nós esperamos o Senhor, mas tem também uma parte de atitudes que nós precisamos de ter, mas sempre olhando para Deus e que nós possamos receber diariamente as direções que só Ele tem para nós, né, meu amor? Muito obrigado por participar conosco e por compartilhar essa ministração que pode encorajar alguém de quem você se lembra agora, um amigo, um familiar. Muito obrigado por compartilhar com alguém que vem à sua mente agora. Nós nos veremos amanhã. Deus os abençoe. Nós amamos muito vocês. Um abraço.